Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Pagar cotas para quê? É a pergunta a que hoje temos de dar respostas durante o debate que se segue, organizado pela Associação Portuguesa dos Farmacêuticos para a Comunidade e que tem como principal objetivo esclarecer o papel de diferentes instituições naquilo que é a valorização da profissão farmacêutica na vertente de maior proximidade com as comunidades, assim como ajudar a esclarecer muitas das dúvidas, preconceitos e mitos sobre a intervenção real das respectivas instituições, da complementaridade e do porquê do pagamento de cotas. E a questão do pagamento de cotas é muitas vezes colocada em questão, particularmente em duas situações. Primeira, para que pagar cotas se a valorização da profissão não acontece ao ritmo que se deseja, nem os vencimentos são igualmente compatíveis com o que se trabalha? E segunda questão, para que pagar cotas se as instituições que representam, neste caso os farmacêuticos, não conseguem promover junto do poder político e executivo essa mesma valorização da profissão? Digamos que há neste contexto uma necessidade de respostas urgentes por parte dos farmacêuticos mais jovens e hoje há espaço para obtermos essas respostas. Aceitaram o desafio de estar aqui conosco o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, professor Helder Mota Filipe, a quem eu dou as boas-vindas e as boas noites também, seja bem-vindo. Também o presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, doutor Henrique Reguenco, seja bem-vindo, doutor Henrique Reguenco. E, logicamente, que alguém da casa, o doutor Bruno de Campos Guerreiro, presidente da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos para a Comunidade. Seja muito bem-vindo também, muito obrigada por nos receber a todos, a casa é sua, digamos assim. Queremos também nesta sessão, que esta sessão, aliás, seja interativa, pelos que deixamos o desafio a todos os que estão connosco para que, após as primeiras intervenções dos nossos convidados, coloquem as vossas dúvidas e as vossas questões. Para já, nesta primeira parte, eu vou passar a dar a palavra ao presidente da APFC, Bruno Guerreiro, para que nos explique as razões que o levaram, e que levaram também a associação, a promover este debate. Será que tem tido muitas queixas dos farmacêuticos relativamente ao pagamento de cotas para a Ordem, para o sindicato e para a associação? Obrigado, Marina. Muito obrigado pela simpática introdução. Eu quero também aproveitar para desejar boa noite a todos os presentes e agradecer especialmente ao excelentíssimo Sr. Bastonário Helder Mota Filipe e ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Henrique Reguenco, por ter aceito o convite e o desafio, bem como à Marina, por ter também aceito aqui este nosso desafio de moderar esta nossa sessão. Respondendo aqui mais diretamente à pergunta da Marina, obviamente que sim, obviamente que sim. Acaba por ser um tema relativamente frequente, é um tema que costuma causar algum desconforto e desagrado aos farmacêuticos e que é comum reclamarem pelas cotas, pelo valor das mesmas, com a utilização de expressões que eu não vou replicar, mas pelas quais conseguimos perceber que não entendem qual a utilidade do seu pagamento ou o porquê do seu valor. Nesse sentido, e da mesma forma que devemos promover e incentivar a literacia em saúde dos nossos utentes, é a nossa ideia que pareceu-nos importante incentivar este conhecimento e a discussão sobre as cotas, tanto as pagas para a Ordem dos Farmacêuticos, como as pagas para o sindicato e outras associações profissionais. Obviamente que isto depois acaba por nos levar também para a questão de qual é o papel que cada uma destas instituições tem naquilo que é o ecossistema dos farmacêuticos. Por isso, a ideia aqui é o que pode a Ordem fazer pela defesa e valorização da profissão farmacêutica, o que pode o sindicato e o que podem as associações, e também o que não podem, tanto a nível pessoal e individual, e isto é importante para cada um de nós, ou numa forma mais geral, no bem de toda a classe e da promoção da profissão farmacêutica. Os farmacêuticos são uma classe profissional que é pouco coesa, é algo desmotivada. Com os farmacêuticos comunitários, isto é a minha opinião, mas acho que também não estou a dar aqui novidade nenhuma a ninguém, que são os piores nesse aspecto. Okay? É muito difícil uni-los, é muito difícil motivá-los para uma luta e para um bem que seja comum. E, nesse sentido, mais uma vez, é a nossa opinião que é necessário transmitir estes conhecimentos para aumentar a proximidade entre estes farmacêuticos, sejam comunitários ou não só. Obviamente que aqui, hoje,
Estamos a discutir o papel das instituições na profissão farmacêutica. Nós, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade, temos aqui uma vertente mais dirigida para a comunidade e para o farmacêutico comunitário, mas estamos aqui a falar de problemas da profissão, e, portanto, não só para os farmacêuticos comunitários, e por isso mesmo é importante aqui esta discussão para aumentar esta proximidade entre os farmacêuticos no geral e as suas instituições, e isto tem de ser feito desde cedo, desde a academia, e por aí também tentamos envolver aqui os estudantes nesta discussão desta noite também, para que assim possamos ter uma melhor adesão às associações e assim fortalecê-las. Fundamentalmente foi este o objetivo da sessão de hoje. Obviamente que com isto também pretendemos falar um pouco daquilo que é o papel da APFPC. Eu acabei por preparar aqui uma pequena apresentação, que vai ser bastante breve, e que eu vou-vos passar agora, desde que não haja aqui qualquer problema técnico. Vou só iniciar aqui a partilha. Agora, penso que já devem estar a ver. Já. Ok. Portanto, cá está. O tema de hoje é pagar as cotas para quê? E, especificamente no caso da APFPC, porquê a APFPC? Faz sentido a Associação Portuguesa dos Farmacêuticos para a Comunidade? Faz sentido uma associação de farmacêuticos comunitários, isto no ecossistema português? Porquê? Para quê? O que é que fazem? E o que é que ganhou com isso? Isto é as perguntas que os farmacêuticos fazem quando tropeçam na APFPC. Mas quem são eles? O que é que eles fazem? Fará sentido. Portanto, a APFPC é a primeira associação profissional de farmacêuticos comunitários em Portugal. Não existe mais nenhuma. Somos a primeira. No entanto, qualquer farmacêutico pode ser nosso associado. No entanto, cá está, a nossa atividade é mais direcionada para o exercício da profissão na e para a comunidade. Acabamos por envolver mais os farmacêuticos comunitários, mas também outras vertentes que acabam por atuar em proximidade e junto da comunidade, nomeadamente os colegas que estejam a trabalhar em parafarmácias, mas também os colegas que eventualmente estejam a prestar apoio em instituições residenciais para idosos, colegas que queiram ter uma atividade mais, talvez, clínica e de proximidade, e é esta também um pouco a nossa visão para o futuro, e daí mesmo o nosso nome ser para a comunidade, não de farmacêuticos comunitários. Okay? Portanto, tentamos ter aqui também uma abrangência e uma visão nesse sentido. Portanto, nós somos uma associação profissional de índole privada. O que é isto? Somos uma organização sem fins lucrativos de adesão livre. Isto aqui coloca-nos logo de um aspecto que é oposto, por exemplo, à ordem dos farmacêuticos, em que a adesão não é livre. É uma adesão que é obrigatória para o exercício profissional. No caso da APFPC, a adesão é livre, qualquer farmacêutico pode se inscrever se bem entender-se, se assim não o entender, não necessita de o fazer. Pretendemos ser uma associação profissional de índole privada, é uma entidade que é representativa dos membros de uma classe profissional, no nosso caso, os farmacêuticos, a atuar junto da comunidade, tem o objetivo de defender a profissão e promover maior interlocução entre os seus membros e destes com a sociedade. Aqui em baixo tenho alguns exemplos de algumas associações profissionais. Temos aqui associações profissionais do nosso setor, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares, os colegas farmacêuticos hospitalares, e também a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos, os nossos colegas de análises clínicas e genética humana, que têm as suas associações profissionais próprias. Portanto, acho que faz sentido que haja uma associação de farmacêuticos comunitários, porque não havia. Por este sentido, defender a profissão nesta vertente e promover maior interlocução entre os nossos membros e a sociedade e as outras instituições também. A nível europeu, temos a Sociedade Espanhola de Farmácia Clínica Familiar e Comunitária, que seria mais ou menos o nosso congénere. Existe um organismo europeu, uma associação europeia, que é o EFEU, que agrega várias associações de farmacêuticos comunitários a nível europeu. Na América existe a National Community Pharmacist Association, e em paralelismo com outras profissões também existe este associativismo profissional, nomeadamente a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, os médicos de Medicina Geral e Familiar, os enfermeiros têm bastante. Portanto, é uma maneira de tentar aqui também perceber que não existia para farmacêuticos comunitários, mas é uma lacuna que necessitava de ser preenchida, e é isso que nós aqui também procuramos fazer.
Ok, muito obrigada, muito obrigada. Cristina, peço desculpa. Aproveito. Ainda Não tinha terminado. Peço desculpa. Aproveito para vos informar que a Ordem dos Farmacêuticos tem efetivamente no site uma lista das associações setoriais do sector farmacêutico. Aproveito para deixar a nota ao bastonário que está desatualizado, porque não aparece na letra ainda. E porquê, para o quê e o que é que nós fazemos? Esta é a segunda pergunta e o que vou tentar responder aqui também rapidamente. Procuramos ser a face pública e a voz da profissão, para assim aumentar a visibilidade da profissão do farmacêutico na comunidade. Pretendemos esclarecer o papel, o que é o farmacêutico versus o que é o da farmácia, porque há aqui muita confusão na sociedade sobre isto, mas também o há de o que é um farmacêutico. Portanto, nós somos mais uma voz a tentar esclarecer o que é que faz um farmacêutico e o que é que pode fazer pela saúde das pessoas. Pretendemos também promover o progresso da profissão e, obviamente, o benefício para os farmacêuticos. Desenvolver a profissão, mas com benefício para os farmacêuticos. Do nosso aspecto, também é muito importante uma otimização da prática profissional para benefício dos membros, mas também da sociedade. Otimizando a nossa prática, vamos prestar melhores serviços à nossa sociedade, às nossas comunidades. Como é que o fazemos? Emitimos opinião publicamente, na imprensa, nas redes sociais. Emitimos também opinião e pareceres sobre normas, regulamentos, boas práticas e outros temas, e aqui temos feito com a Ordem dos Farmacêuticos regularmente. E fazemos também, organizamos ações formativas que tenham, é o nosso entendimento, um carácter mais pragmático e uma utilidade no dia-a-dia. Nesse aspecto, estamos neste momento também a desenvolver uma formação e a promovê-la, que vai decorrer durante o mês de maio, que é dedicada à suplementação nutricional e por sonda também, como administrar medicamentos por sonda, que é um tema que às vezes nos parece que é um pouco uma lacuna formativa, e que vamos abordar temas de geriatria, de oncologia, as patologias em si e as necessidades decorrentes das patologias. Também vamos falar de demência, vamos falar de diabetes, patologia renal, portanto acaba por ser algo com que contactamos no dia-a-dia e acabará por, no nosso entendimento, ser interessante. Como é que também acabamos por fazer? Defendemos uma prática mais clínica da profissão, é aquilo que eu falava da nossa visão, e provemos a literacia em saúde, tanto das populações como dos profissionais de saúde. Fazemos isto promovendo frequentemente sessões com associações de doentes. Temos uma iniciativa chamada o Farmacêutico e o Doente, em que contactamos com várias associações de doentes, convidamos uma de cada vez para fazer uma sessão à noite, em que a associação se apresenta, fala sobre a problemática que a associação tem, que as pessoas que vivem com aquela doença têm, e de que forma discutimos, de que forma é que o farmacêutico pode ajudar. Isto tem aqui uma dupla valência, que é, ficamos a conhecer e damos a conhecer. Portanto, estamos a aproximar-nos da associação, eles ficam a conhecer o farmacêutico, o que é que ele pode fazer, e nós ouvimos o que é que nós podemos efetivamente fazer que vá ao encontro às necessidades e expectativas daquelas associações. Isto, obviamente, para influenciar, cá está, a opinião pública a favor dos farmacêuticos, em seu benefício. Para além disso, promovemos também a partilha de experiências e de conhecimento, leis, normas, boas práticas sobre a profissão. Hoje, esta noite, é o que estamos a fazer com esta sessão, e, portanto, aqui está um exemplo. Qual é que é e o que é que, efetivamente, um farmacêutico ganha por ser sócio da APFPC? Pois bem, pagar cotas para quê? A cota da APFPC em específico são 12 euros anuais, ok? Portanto, e com estes 12 euros anuais têm todos os benefícios que eu acabei de referir, para além de que a formação que oferecemos é em áreas nucleares, com CDPs, créditos de desenvolvimento profissional, atribuídos e a preços muito acessíveis, ok? Ganham também um canal de comunicação com divulgação de iniciativas que sejam relevantes de outras instituições para a profissão, mas também de estudos e projetos académicos. E é um canal que é bidirecional. Podem também pedir-nos e solicitar que nós promovamos iniciativas vossas que nós podemos divulgar junto dos nossos associados nas nossas redes. Portanto, é isto que ganhamos e, para além disso, ganhamos uma coisa que é muito importante. Fortalecemos a nossa profissão, porque a profissão apenas será forte se tiver uma ordem forte, mas também um sindicato e associações profissionais fortes. E isto só vamos conseguir com o apoio de todos, com o vosso envolvimento e com o vosso contributo. E era esta a apresentação que eu vos trazia também. Marina está sem som.
pessoa fecha e depois esquece de abrir. Já convenceste, a Marina vai se inscrever. É que é. Doutor Bruno, não posso, não, infelizmente não posso. Doutor Bruno, mas diga-me uma coisa, há uma noção, e isto para os jovens farmacêuticos se calhar é importante, há uma noção de quanto é que um jovem farmacêutico a início de carreira paga, inscrevendo-se na ordem, que é obrigatório, também no sindicato, nas associações a que possa pertencer. É exagerado, eu disse que o pagamento na associação é 12 euros ano. 12 euros ano não é nada do outro mundo, não é? Mas não será assim em todas as outras associações, não é? Todas as outras organizações. Claro, é assim, no nosso caso, o valor de 12 euros acaba por ser um valor mais simbólico, também tendo em conta que somos uma organização bastante recente, estamos aqui à procura de angariar e chamar cada vez mais sócios. Não sei se no futuro poderei continuar a manter as cotizações em 12 euros, mas para já essa é a nossa realidade. Quanto à pergunta em específico, eu na realidade acho que tem havido aqui um esforço por parte da Ordem dos Farmacêuticos naquilo que são os custos da inscrição dos novos, dos recém-licenciados na Ordem dos Farmacêuticos. Na minha altura, quando eu me inscrevi, os custos eram bastante superiores àquilo que é pago hoje em dia. E hoje em dia é pago e há alguma retribuição em termos de utilidade de formação e tudo mais que não havia naquela altura. Portanto, acho que a Ordem tem sido sensível, é a minha opinião, e cá está, eu estou a falar como farmacêutico, nada, não tenho qualquer tipo de associação com ordens farmacêuticos e, portanto, é apenas a minha opinião que eu estou a emitir. Penso que a Ordem tem escutado os farmacêuticos, os jovens farmacêuticos, nesse sentido, quanto à joia de inscrição e aos valores. Obviamente que o valor da cotização, cá está, carece talvez de alguma avaliação, terá eventualmente de ser feita, mas quem sabe das contas da Ordem é a Ordem dos Farmacêuticos e acabará por serem eles que terão de nos dar esse tipo de resposta. Eu vou deixar o Sr. Bastonário para o fim, para nos dar estas respostas, e passaria agora ao Dr. Henrique Reguingo, para lhe perguntar, os farmacêuticos que quiserem estar sindicalizados têm obrigatoriamente de pagar cotas, não é? Quais os benefícios de estar sindicalizado e, na sua opinião, as cotas do sindicato são excessivas ou nem por isso? As cotas do sindicato estão absolutamente desatualizadas relativamente aos custos que nós neste momento temos e precisamos de ter para ter um sindicato cada vez mais eficaz. Esse é um problema que nós temos. E porquê é que os farmacêuticos devem pagar cotas? Porquê é que os farmacêuticos precisam de um sindicato? Bom, eu costumo dizer, e tenho isto dito até já aos estudantes, já tive a oportunidade, quer na faculdade aqui no Porto, quer na faculdade em Lisboa, de ir dar umas conferências sobre a importância das diferentes tipos de associações na profissão. Efetivamente, embora nós tenhamos vários tipos de instituições, a ordem, sindicatos, associações profissionais, como dizia o Bruno, e todas elas são importantes, efetivamente, para nos afirmarmos como uma profissão presente na sociedade e com capacidade de intervenção, há duas que, na minha opinião, são aquelas, são as estruturais, são aquelas que efetivamente fazem com que uma profissão possa ter peso ou não naquilo que acontece na profissão no nosso país. E é, por um lado, a ordem dos farmacêuticos, na qual o próprio Estado delega a capacidade de regular a profissão, e sobre isso o Sr. Bastonário irá, obviamente, falar, mas que tem limitações, precisamente por ter essa capacidade de ser um bocadinho o representante do Estado na regulação da profissão, tem algumas limitações que têm que ser cobertas por outra instituição, por outro tipo de instituição. E, portanto, a instituição que tem o poder legal de intervir naquilo que tem a ver com a legislação laboral, com os interesses laborais, portanto, com aqueles interesses mais diretos nossos, do dia-a-dia, do nosso emprego,
na sociedade são os sindicatos, ok? E por isso é que nós, nas várias profissões da saúde, nós vemos todas elas muito interessadas em ter uma ordem, mesmo aquelas que não têm, é algo que elas almejam e porque lutam há muito tempo, mas acompanhadas dessa ordem, têm sempre também um ou dois, ou mais até, às vezes, sindicatos fortes e que lhes permitem depois, naquilo que diz respeito aos seus interesses corporativos, digamos assim, intervir e defender os seus interesses, não é? A função da ordem é um bocado defender os nossos utentes, digamos assim. A defesa dos farmacêuticos vem porque da defesa dos utentes acaba por se refletir no prestígio da profissão, na diferenciação da profissão e, portanto, acaba por ter também aí um papel muito importante. Mas a instituição que pode defender diretamente e que a obrigação que tem é relativamente aos seus associados, são os sindicatos. E, portanto, por isso daí a importância de nós termos uma ordem forte e um sindicato forte. Sem termos, pelo menos, essas duas bases estruturais, eu não conheço nenhuma profissão que realmente tenha peso na nossa sociedade. E se nós refletirmos, enfim, indiquem-me uma, eu mudo de opinião. E diga-me uma coisa, os sindicatos ao longo dos tempos têm vindo a ganhar ou a perder esse terreno? Isso também é importante, não é? Epá, depende muito da área, mas os sindicatos, pelo menos, e sobretudo na nossa área, normalmente não têm ganho muito terreno, sobretudo porque tradicionalmente são associados a determinadas áreas partidárias e nós sabemos que ao longo dos anos isso também é verdade, muitos sindicatos acabam por ser utilizados, não é? Desse modo e, portanto, digamos que ser sindicalizado normalmente é associado a partidos de esquerda, a áreas mais radicais e, portanto, nem sempre é muito fácil, não é? Nós temos farmacêuticos de todas as áreas, obviamente, políticas, e, portanto, congregar isso e trazê-los para um tipo de instituição que normalmente é vista como muito partidária, às vezes é difícil. No caso do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, e eu falo porque durante anos e anos e anos, pelo menos até ao ano passado, era o sindicato que nós conhecíamos e que verdadeiramente era o único enfim, que representava, pelo menos em termos quantitativos, os farmacêuticos. Nós sempre tentamos e sempre mostramos a nossa faceta de sindicato independente. Ou seja, sempre tentamos promover uma imagem do sindicato completamente apartidária e que permitisse aos colegas, fossem eles da área da esquerda, da área do centro, da área da direita, verem o sindicato não como qualquer instrumento político que podia ser instrumentalizado, mas como uma instituição que estava ali para defender a profissão, os farmacêuticos e mais nada. E, portanto, nós temos, aliás, isso, de certo modo, também nos complica um pouco a vida, porque, obviamente, que os sindicatos que estão em grandes centrais sindicais, por um lado, ok, ficam associadas a esse tipo de... Mas, por outro lado, têm maior facilidade porque têm uma estrutura muito grande que, do ponto de vista funcional, lhe facilita a vida. O facto de nós termos insistido e continuarmos neste momento a insistir, e eu continuo para já achar que é a posição correta para um sindicato dos farmacêuticos. Termos um sindicato independente, que não se deixa instrumentalizar e que vê a profissão efetivamente como ao seu fim último e o defender os nossos colegas nas suas diferentes áreas, defendê-los o mais possível e mais eficazmente possível, eu penso que é, neste momento, e continua a ser uma mais-valia que eu gostaria que o sindicato, enfim, continuasse. Obviamente que isso nos causa algumas dificuldades do ponto de vista funcional,
que as cotas, lá está, têm que estar aqui para nos permitir efetivamente ter uma instituição eficaz. As pessoas não se podem esquecer, e essa também é uma desvantagem que os sindicatos e as associações já ficavam, mas agora eu estou a falar em nome do sindicato, que um sindicato tem relativamente a uma ordem, é que, enfim, nós para exercermos, pelo menos nas nossas áreas normais como farmacêuticos, somos obrigados a estar inscritos na ordem. E, portanto, digamos que a ordem tem um financiamento mínimo que lhe permite funcionar. Os sindicatos é absolutamente voluntário. E, portanto, as pessoas podem passar uma vida profissional inteira, nunca se sindicalizar, e depois das duas, uma, ou têm a sorte e não sentem a falta disso, e, portanto, ok? Ou então, aquilo que muitas vezes acontece é que, efetivamente, quando nós, a meio do percurso, termos um contratempo e precisamos de alguém que esteja lá para nós, esse alguém tem que existir. E, efetivamente, aí é que as pessoas tomam consciência de que, se nós não tivermos instituições que, ao longo do tempo, se sedimentam, se aperfeiçoam e criam os instrumentos necessários para poder dar o apoio que as pessoas, efetivamente, necessitam pontualmente, se nós não tivermos essa instituição preparada para isso, quando nós precisarmos dela, é um vazio. E isso é o drama que nós, enfim, temos claramente que evitar. Doutor Henrique Reguengo, não sei se estou ligada, estou? Tá. Estou. Mas explique-me uma coisa, recentemente, durante as greves que o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos convocou, a adesão rondou quase sempre os 90%. Isto prova o quê? Que de facto os farmacêuticos neste âmbito valorizaram aquilo que o sindicato fez e que precisam de ações concretas, perceberam que precisam de ações concretas para se fazerem ouvir, ou foi porque de facto estão cansados da desvalorização da carreira, que já não havia mais nada a fazer? Eu acho que, obviamente, que estão cansados da desvalorização da carreira e que, quando existe uma ação deste tipo que pode demonstrar efetivamente o desagrado, as pessoas acabam por aderir. Mas elas não se podem esquecer é que uma ação pontual, não exclui que para elas fazerem mesmo essa ação pontual, a instituição tenha que existir. E apesar dos 90% de adesão, 90 e muitos por cento de adesão, não é? O certo é que depois, mesmo das pessoas que aderem a este tipo de iniciativa, nós não temos nem para lá caminha o mesmo tipo de representatividade em termos de inscritos. E é essa inscrição, é essa representatividade. Por um lado é importante, mesmo em termos de representatividade, quando nós estamos em negociações. É diferente nós chegarmos à beira de um governo, à beira de uma ANF, e dizermos, ok, meninos, vocês estão a falar com quem tem por trás 90% dos colegas. E, portanto, quando nós dizemos que isto é preto e que tem que passar a ser branco, eu tenho 90% dos colegas, concordam comigo, vocês têm que perceber que é essa a opinião. Outra coisa é nós representarmos, em vez de representar quantos é que somos, Brunos? 11 mil na farmácia comunitária, em vez de representarmos 11 mil, representarmos 1000 ou 500, e a pessoa que está do lado de lá diz, ok, tu achas isso, mas tu achas é a tua opinião de 500 tipos, eu tenho, e os outros? Não é? E, portanto, essa representatividade é importante, é aquilo que dá força a uma instituição quando vai dialogar com os seus parceiros. Okay. Por outro lado, é também aquilo que lhe dá capacidade económica para poder organizar a própria instituição. Isto, por exemplo, nós temos e vamos tendo cada vez mais solicitações, por exemplo, do ponto de vista jurídico, ok? Para nós podermos responder
às solicitações das pessoas do ponto de vista jurídico, nós temos que ter advogados. Ok? E os advogados quer dizer, não atuam pro bono. Depois. Nós temos que ter, obviamente, um secretariado. E quanto mais eficaz for o nosso secretariado, mais isso se repercute na eficácia com que nós podemos responder às solicitações dos nossos colegas quando eles, a meio da sua vida profissional, necessitam de nós. Não é? Mas essa estrutura tem que estar montada, tem que estar aperfeiçoada e tem que estar funcional sempre. Para o colega A, que hoje precisa, para o colega B, que amanhã precisa, para o colega C, que só depois da manhã é que vai precisar. Mas a estrutura tem que lá estar. E enquanto nós, como farmacêuticos, não percebemos que temos que efetivamente viabilizar essas estruturas para elas estarem lá quando são precisas, não vamos muito longe. Eu dou-lhe um exemplo claro. Não tem a ver com a área da farmácia comunitária, mas tem a ver com, por exemplo, as carreiras farmacêuticas que agora tanto se fala. Sim. Andávamos nós e andava a Ordem há anos, desde 2000, pelo menos que eu me lembro que estou envolvido nisso desde 1997. Ok? A bater, a tentar fazer com que o poder político percebesse que nós precisávamos de nos estruturar no Serviço Nacional de Saúde em função de uma carreira farmacêutica. Bom, em 2009, nós chegamos ao Ministério, fomos solicitados para uma reunião e íamos nós todos contentes a pensar, é desta vez que finalmente nos vão ouvir e vamos conseguir instituir a carreira. Ok? Bom, nós chegamos lá e o que é que nos é dito? Não, carreira farmacêutica. Quantos é que vocês são? Não, carreira farmacêutica. Não, nós estamos aqui a pensar reestruturar esta brincadeira toda e, portanto, aquilo que nós vamos fazer não é aquilo que estamos a pensar fazer, é aquilo que nós chamamos aqui para vos dizer que vos vamos fundir com as carreiras de técnicos de diagnóstica e terapêutica. Ok. Nessa altura, foi o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos que bateu o pé, foi falar com a Ordem, que obviamente, porque isto é uma coisa que obviamente tem implicações e que a Ordem teria necessariamente que intervir, mas é uma coisa que começa com um problema de índole laboral, ok? Portanto, a Ordem entra depois. Quem bate aqui de frente com o problema é o sindicato. Bom, se nós na altura não temos sindicato nenhum que dissesse não, os farmacêuticos não podem ser fundidos com os técnicos de diagnóstica e terapêutica, ok? Se nós não tínhamos um Sindicato Nacional dos Farmacêuticos que na altura batesse o pé, que fosse falar com a Ordem e a chamasse e a sensibilizasse para o que estava a acontecer. Fosse chamar, não só, nós na altura estávamos nos técnicos superiores de saúde e, portanto, éramos não só os farmacêuticos, mas eram os nutricionistas, os psicólogos, os biólogos. Se nessa altura nós não íamos chamar toda essa gente, organizarmos e travarmos todo esse percurso, hoje, em 2024, em vez de nós termos uma carreira farmacêutica, que nos demorou mais de 7 anos a conseguir, hoje não existia carreira farmacêutica nenhuma e nós estávamos fundidos com os técnicos de diagnóstica e terapêutica. Portanto, foi o trabalho da Ordem, a posição da Ordem e juntamente com o sindicato conseguiram... Mas porquê é que isto foi importante? Ou porquê é que isto foi possível? Porque existia uma estrutura dos farmacêuticos, porque existia um outro sindicato que também tinha lá alguns farmacêuticos, que eram os sindicatos técnicos do Estado, mas que era um sindicato genérico, portanto tinha farmacêuticos, como tinha biólogos, como tinha economistas, como tinha advogados, portanto não havia uma sensibilização para aquilo que era a profissão. Para esses sindicatos, os farmacêuticos estarem numa carreira própria, estarem numa carreira com os técnicos ou estarem era perfeitamente indiferente, porque não tinham a sensibilidade relativamente ao que era a profissão, ok? E, portanto, não estavam a agir de modo a salvaguardar o aspecto profissional. Não era por mal, é porque as coisas eram como eram. E, portanto, aí é uma altura em que prova a importância de nós termos um sindicato de farmacêuticos que perceba o que é a profissão e que esteja disponível e apta a disputar as ações que for necessário disputar na altura certa. Se nós não compreendermos isso,
Muito obrigada. Nós já vamos ver se compreendemos ou não. Muito obrigada, doutor Henrique. Vamos agora ouvir também o bastonário Hélder Mota Filipe, porque, de facto, bastonário, há aqui uma questão também que se coloca relativamente à ordem. Já foi dito que a inscrição na ordem é obrigatória, não é? E obriga ao pagamento de uma taxa de inscrição e as respectivas cotas. E há quem diga, não sei se isto é verdade, se não é, que as cotas da ordem dos farmacêuticos são demasiado elevadas e que só as da ordem dos advogados as ultrapassam. Isto apesar de há vários anos não sofrerem aumentos. Considera que para um jovem farmacêutico os valores em questão, que eu não os conheço, são exagerados ou não? Boa noite. Quero começar por cumprimentar a Marina, o Henrique Reguengo, presidente do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, o Bruno Guerreiro, e agradecer-lhe a iniciativa da Associação Portuguesa dos Farmacêuticos para a Comunidade. Eu acho que é uma iniciativa de louvar, é um assunto que deve ser discutido e, portanto, aqui estamos todos e muitos colegas, e aproveito para os cumprimentar também, muitos colegas aqui presentes para discutir este assunto. Relativamente à ordem dos farmacêuticos, a inscrição é obrigatória, é verdade. A ordem tem, como o Henrique já disse, poderes delegados do Estado para regular a profissão, e a primeira missão da ordem, de todas as ordens, é defender o destinatário dos serviços. É o que está na nova legislação e, portanto, essa é a primeira missão de qualquer ordem. Ora, numa ordem como a nossa da saúde, a primeira missão da ordem é defender o doente. E para isso é preciso a ordem garantir que os profissionais que exercem a profissão farmacêutica estão preparados para servir o melhor que é possível, de acordo com o estado da arte, os destinatários dos serviços. E depois vem a parte do papel da ordem nas políticas de saúde, na dignidade da profissão, etc., etc., que são aspectos importantes, mas há uma hierarquia de obrigações da própria ordem que têm que ser cumpridas. Para isso, o que a lei diz é que os profissionais, neste caso os farmacêuticos, têm obrigatoriamente, para exercer a profissão e usar o título profissional de farmacêutico, têm obrigatoriamente que estar inscrito na ordem, e a inscrição na ordem resulta numa cota, não é? E esse é o problema. Há dois aspectos que eu acho que é importante discutir. É o valor da cota, por um lado, e é o custo de efetividade que os nossos colegas todos percebem desse valor. Isto é, se o valor que é pago, as pessoas, quando pagam, sentem que é um valor bem empregue. Isto é, que há benefício no pagamento dessa cota. E esse é outro aspecto que nós devemos discutir também, que devemos ser exigentes com ele e que é importante que tenhamos em consideração. Relativamente ao valor, à primeira vista será das cotas mais elevadas, mas quando estamos a falar das cotas mais elevadas, e se compararmos só as ordens da saúde, estamos a falar de cêntimos de diferença por mês. A Marina diz que não sabe qual é o valor, mas o valor é 17 euros. 17 euros. Mais um euro para o fundo Nova Sede por mês. Mais um euro para o fundo Nova Sede é 18 euros. Já foi mais caro. Já chegou aos 18,5 euros. E há um conjunto portanto, há aqui um aspecto que é importante ter em consideração. Por exemplo, a Ordem dos Médicos é 16 euros por mês, mas a joia da inscrição é muito superior à nossa. E, portanto, do ponto de vista total de investimento, provavelmente ultrapassa a da Ordem. O dos enfermeiros é 10 euros por mês. O dos psicólogos, por exemplo, é 12 euros por mês, mas tem uma taxa de inscrição de 420 euros. A Ordem dos Farmacêuticos é 150 euros. Não foi sempre assim, mas foi diminuída no sentido de
digamos, facilitar a vida às pessoas. Portanto, estes são os valores de que estamos a falar e temos que nos comparar principalmente com as ordens da saúde. Há um outro aspecto importante. As cotas são para que a ordem, que não tem, embora tenha poderes delegados do Estado, não tem nenhum pagamento, ou digamos, nenhuma transferência de verbas do Estado para que a ordem funcione. É importante perceber que para que a ordem funcione precisa ter um conjunto de... precisa ter estrutura, não é? Precisa ter, digamos, dinheiro para poder funcionar. E há um aspecto aqui importante, que é o número de membros, não é? E se nós compararmos, por exemplo, só as ordens da saúde, se compararmos a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos farmacêuticos, a ordem dos médicos com a cota que tem, que basicamente são 16 euros e uma inscrição de 230 euros para os internos e 380 euros para os outros profissionais, comparando com os nossos 150 euros. Nós, por ano, as receitas relativas às cotas são 3,6 milhões de euros. A Ordem dos Médicos tem 11 milhões de euros. A Ordem dos Enfermeiros tem 8,3 milhões de euros por ano, que resulta do valor da cota vezes o número de membros, não é? Portanto, temos que ter isto também em consideração para perceber qual é o valor que a Ordem tem para funcionar anualmente e desempenhar as suas funções anualmente. Portanto, isto tem a ver com o valor. Relativamente à utilidade, digamos assim, da cota que é paga e de a pessoa estar inscrita na Ordem dos Farmacêuticos, para além de ser uma obrigação. Nós não podemos estar descansados só porque os nossos colegas, todos nós, temos a obrigação de nos inscrever na Ordem. É preciso sermos exigentes relativamente à nossa Ordem. E aí há um trabalho que tem vindo a ser feito de aumentar a utilidade da Ordem, de aumentar a proximidade da Ordem aos membros e dos membros à Ordem, e ao mesmo tempo, através da maior utilidade, trazer para a Ordem os licenciados ou mestres em ciências farmacêuticas que, embora com o título académico, não são profissionais farmacêuticos porque não estão inscritos na Ordem. E o nosso objetivo é ter os colegas todos cá dentro, porque há uma coisa que o Bruno disse e que é muito importante e que o Henrique também frisou na intervenção dele, que é: nós precisamos, como classe, de ser fortes. E nós somos tanto mais fortes quanto as instituições que nos representam forem fortes. A Ordem, o sindicato é fundamental e as associações profissionais. E para isso precisamos de estar todos juntos. O Bruno dizia que somos uma classe pouco coesa. É verdade, precisamos de ser mais coesos, de estarmos mais juntos, e é todos juntos. Nós somos todos farmacêuticos e no que tem a ver com a classe farmacêutica devemos estar todos juntos, independentemente de poderem ser problemas que não nos afetam diretamente a nós, mas que afetam outros colegas da nossa profissão. Nós não somos assim tão poucos se estivermos todos juntos. Profissionais ativos em exercício somos cerca de 18 mil, não somos assim tão poucos, mas se nós estivermos divididos por área de atividade, por exemplo, farmacêuticos hospitalares por um lado, farmacêuticos comunitários por outro, analistas clínicos por outro, colegas da indústria por outro, e só nos focarmos nos problemas que nos podem afetar em cada momento, não vamos ter força. E há um aspecto que é importante, e sendo eu bastonário da Ordem, obviamente nem posso pôr a Ordem em situações, por exemplo, que são da atividade sindical, mas há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma: a profissão só é forte se tiver um sindicato forte, porque quem negocia os contratos coletivos de trabalho, quem negocia as revisões de carreira, quem negocia as revisões salariais, não é, nem pode ser, aliás é ilegal, a Ordem, não é, nem pode ser a Associação dos Farmacêuticos para a Comunidade. Tem que ser um sindicato. E o sindicato, se não tiver força negocial,
não mete medo a ninguém. E esse é um aspecto importante. E, portanto, é fundamental que estejamos todos na ordem, mas é fundamental também que os farmacêuticos assalariados, que são a grande maioria, estejam sindicalizados para dar força negocial ao sindicato. E esse é um aspecto que eu gostava de sublinhar, porque só quanto mais fortes formos todos nós, como associações, como entidades, mais forte é a nossa classe. Professor, eu tenho aqui já várias questões que nos são colocadas pela plateia, e então agora está a aparecer umas atrás das outras. Eu vou pegar aqui numa do Filipe Oliveira, que diz: em relação ao novo contrato coletivo de trabalho, em 2008 o salário mínimo nacional era de cerca de 497 euros. A tabela de entrada em farmácia comunitária, cerca de 1.200 euros. Hoje em dia, salário mínimo nacional é de 820 euros e a tabela de entrada no novo contrato coletivo de trabalho, cerca de 1.150. Eu não sei se é o Bastonário, se é o Henrique que quer responder a esta questão. Marina, deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com as cotas e que tem a ver com a, digamos, a evolução salarial. Okay. A cota da ordem não é alterada desde 2012. Portanto, há mais de 10 anos que a cota da ordem não é alterada, nem para ser, digamos, ajustada ao crescimento da inflação. E, portanto, este é um aspecto importante. A cota tem este valor desde 2012. E há um aspecto importante que tem a ver com decisões que foram tomadas recentemente, que havia uma taxa de reinscrição de 1.250 euros. Portanto, quem se afastava da ordem e queria voltar ou tinha que voltar por razões profissionais, tinha que pagar 1.250 euros, o que é sempre uma barreira, porque 1.250 euros não é um valor pequeno, não é? E a decisão em 2022 foi que a taxa de reinscrição passasse a ser gratuita durante o período de um ano, que foi a comemoração dos 50 anos da Ordem. E a partir de agora, em vez dos 1.250 euros, é 150 euros, tal e qual como a inscrição inicial. E, portanto, são ajudas, digamos, não é ajudas, são ajustes de maneira a tornar mais fácil a aproximação à ordem e a manutenção da ordem. Havia uma outra coisa que era a inscrição após 5 anos de saída da faculdade, em que a taxa de inscrição era de 400 euros. Passou a 150 também, tal e qual como os que agora terminam o curso e se inscrevem. E, portanto, são formas de facilitar e de ajudar, digamos, a este aspecto, sem pôr em causa a viabilidade da própria instituição, que é um aspecto importante e que seria ilegal também e que nos responsabilizaria como responsáveis da ordem financeira e civilmente. Depois podemos falar de outros aspectos mais específicos, se for considerado. Mas eram aspectos que eu gostava de dizer. Eu percebo que os salários não têm aumentado como todos nós gostaríamos, mas as cotas da ordem também não aumentaram. Pois. Mas relativamente aos salários é sindicato. Pois, é isso. Henrique, não sei se quer falar, dizer alguma coisa sobre esta questão. Eu tenho aqui também daqui a bocado. Eu posso falar, é óbvio que em termos salariais o sindicato é o primeiro a estar insatisfeito com o atual leque salarial que nós temos, sobretudo na farmácia comunitária. Mas também não é isso que faz ou que evita que os farmacêuticos possam ou não estar inscritos no sindicato, porque o valor que atualmente nós cobramos de cotas é, efetivamente, também já há muitos anos, não tenho agora aqui de cor, desde quando é que nós não alteramos, mas também já não é alterado há muitos e muitos anos e está perfeitamente desatualizado relativamente àquilo que são as necessidades para nós termos uma
uma instituição cada vez mais eficaz, ok? Uhum. E sobretudo nos últimos tempos em que as exigências que nos são feitas são cada vez maiores. Agora, isto também prova exatamente o contrário, é que não há maneira. O leque salarial que nós temos neste momento é fruto, digamos assim, o que nós temos instituído no contrato coletivo de trabalho é sempre fruto de um acordo. Ou seja, é fruto daquilo que é possível consensualizar entre aquilo que o sindicato quer e que a outra entidade que está do lado lá quer. E como não é obrigatório que haja um contrato coletivo de trabalho, aquilo que se consegue é aquilo em que ambas as partes conseguem, obviamente, acordar. E, portanto, há duas coisas que convém aqui frisar. Relativamente ao contrato coletivo de trabalho, relativamente aos vencimentos, o que está e que nós, o sindicato, considera absolutamente insatisfatório neste momento é o mínimo acordado como vencimento. Ou seja, não há absolutamente nenhum impedimento a que qualquer farmacêutico em qualquer farmácia negocie um vencimento superior ao que está instituído naquele contrato de trabalho. Aliás, a posição neste momento do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos relativamente a isto é exatamente, e nós comunicamos a todos os associados quando, enfim, assinamos este contrato de trabalho, é que aqueles valores eram aquilo que tinha sido possível, nas circunstâncias atuais, consensualizar com a ANF, mas que nós consideramos que a grande maioria das farmácias tem capacidade e possibilidade de instituir vencimentos superiores e que, portanto, os farmacêuticos devem preferencialmente tentar negociar vencimentos superiores e que o sindicato está disponível para os auxiliar nesse desidrato. Agora, obviamente, o que está no contrato coletivo de trabalho é o mínimo aceitável e foi, enfim, eu digo que este ano filo com alguma dificuldade, mas filo porque entendi que, apesar de tudo, e para defender uma parte dos colegas que iriam ficar um pouco desprotegidos se isso não acontecesse, era preferível assinar um contrato coletivo de trabalho em que o vencimento mínimo instituído não era aquele que desejávamos, mas que pelo menos protegia esses colegas que ficariam em má situação se isso não acontecesse, mas, no entanto, não deixar de ser claro e de dizer o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos está aqui e está presente para individualmente ajudar qualquer farmacêutico que necessite, no sentido de ter um contrato coletivo, ter um contrato individual de trabalho na sua instituição, na sua farmácia, no seu laboratório, que tenha melhores condições do que as que estão instituídas no contrato coletivo de trabalho. Portanto... Doutor Henrique, deixe-me colocar-lhe aqui outra questão muito rapidamente, para depois irmos também ouvir o doutor Bruno, que nos vem do Sérgio Joaquim, que é direcionada para si concretamente. Ele diz: de que maneira o sindicato pode organizar um protesto /greve eficaz o suficiente para se poder pressionar a entidade profissional? Fechar farmácias é possível? Ouça, essa pergunta é assim, estamos a falar quê? Do ponto de vista formal, do ponto de vista de organização? Obviamente que é possível. Nós fizemos e organizamos uma greve, ou várias greves agora, quando tivemos que ir fazer no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não é a organização em si das coisas que é difícil. Não é fácil, mas é perfeitamente fazível e é algo que nós faríamos com eficácia e profissionalismo. Aqui o problema é que não adianta fazer uma ação se as pessoas que têm depois que dar a cara e que têm que executar essa ação não estiverem disponíveis para o fazer. Ora, o problema é que dos 9.000 farmacêuticos que estão a trabalhar, perdão, 11.000, não é, Bruno? Sim. Dos 11.000 farmacêuticos que estão, enfim, na farmácia comunitária,
é melhor não falarmos na percentagem que está sindicalizada e, portanto, se não estão disponíveis sequer para se sindicalizar, não estou a ver com facilidade que estejam disponíveis para uma ação tão mais radical, digamos assim, na sua instituição de trabalho. Eu compreendo que a farmácia comunitária também tem características próprias, não é? Claro. Normalmente são empresas mais pequenas, onde, enfim, com equipas, não estamos a falar de um grande hospital, onde as coisas às vezes até são um pouco despersonalizadas e é mais fácil tomar determinado tipo de atitudes. Mas, apesar disso, também é necessário que os colegas, sobretudo as gerações mais novas, percebam uma coisa, quer dizer, nada se faz, as instituições estão aqui e não se podem eximir às suas responsabilidades e ao seu dever de organizar, de estar presentes e de liderar as coisas. Mas nada se faz, em profissão nenhuma, sem que as pessoas no seu local de trabalho estejam também elas disponíveis para dizer estou presente e estou com a coragem de fazer aquilo que é necessário fazer para defender os meus interesses. Não há instituição nenhuma que se substitua à coragem pessoal. Ok. Já voltamos a essa questão, Dr. Bruno. São muitas as questões e, como tínhamos dito, vamos dar privilégio às questões que aqui estão para ficarem respondidas. A seguinte eu passo-lhe para si, vem da Maria Bernardo e diz: acho realmente importante a atualização de conhecimentos e a formação contínua como especialista do medicamento e agente de saúde pública. O farmacêutico tem de ter um vasto conhecimento. É muito difícil, com a carga horária de trabalho, poder ter tempo disponível para poder realizar as formações e atualizações. Diz-se que temos de ter X horas de formação em horário laboral. Já trabalho há mais de 18 anos e tive de repor horas para poder realizar formações em horário laboral. É muito triste. Tenho colegas que realizam durante o atendimento ao balcão que proveito se pode tirar desta situação. É isto? Basicamente, isso é horrível. Curiosamente, fiz uma apresentação exatamente sobre este tema nas jornadas de farmácias comunitárias no passado dia 20 de abril. Foi exatamente sobre a formação profissional. E é assim, o que nós temos, o que está na Lei Geral do Trabalho, para além de estar nos acordos coletivos de trabalho, temos direito a 40 horas mínimas, e mais uma vez é como o Henrique diz, isto é mínimo. São horários mínimas, 40 horas de formação profissional, a nível horário laboral. Estas podem ser consideradas horas de formação profissional e ser feitas fora do horário laboral. Se o forem feitas fora do horário laboral e consideradas como horas de formação, são horas de trabalho. A pessoa está a trabalhar e, como tal, deve ser ressarcida das mesmas, nunca repor. Portanto, o que deveria acontecer, efetivamente, é que essa pessoa deveria ter recebido o valor das horas que despendeu, e se for mais do que 2 horas num dia normal, de semana, é o ordenado normal, é o pagamento da hora normal, mas se for mais do que essas 2 horas, já é trabalho suplementar. Se isto for feito durante dia de descanso ou em feriado, é trabalho suplementar. Portanto, está aqui alguma coisa de errado, e essa coisa de errado, efetivamente, é o desconhecimento das leis, das normas e todas essas coisas. E daí a importância de nós termos este tipo de discussões, seja pela parte do sindicato, que terá aqui também muito a dizer sobre esta situação. É o que eu digo. Mais uma vez, isto é o quê? Sindicato. Só com um sindicato forte, as pessoas e os colegas, e serão inúmeros que estão nessa situação, essa é uma queixa que nós repetidamente ouvimos, não é? A quem é que os colegas podem recorrer para alterar uma situação desse tipo? É o sindicato. Ponto. O Daniel Martins, deixem-me trazer isto para a discussão e para vocês poderem também discutir. O Daniel Martins diz: não faria mais sentido ser a Ordem dos Farmacêuticos a fiscalizar
a instituição de boas práticas nas farmácias, visto que as mesmas são da responsabilidade dos farmacêuticos, como acontece no Reino Unido e na Irlanda? Marina, há aqui um aspecto importante. Essa pergunta tem toda a pertinência. Basicamente, a ordem é o regulador da boa prática profissional. E esse é um aspecto importante e é um aspecto que a ordem tem um caminho a fazer e que não fez o caminho que provavelmente devia ter feito desde há muitos anos e tem que o recuperar. E esse é um aspecto importante e que é um trabalho que foi iniciado, que é para regular adequadamente as boas práticas, é preciso que haja normas que instituam o que é uma boa prática. E nós somos, e tenho que assumir isso, das ordens da saúde, e quando eu falo das ordens da saúde é das ordens estabelecidas, não é das mais recentes que não têm ainda, digamos, tradição na regulação da sua profissão. Nós somos a ordem, nós somos provavelmente a ordem com menos normas, com menos cultura normativa. E é fundamental que rapidamente, e é isso que foi pedido por esta direção aos colégios de especialidade, que desenvolvam normas urgentemente e principalmente nas áreas mais críticas do desempenho da profissão, quer na farmácia hospitalar, quer nas análises clínicas, quer na farmácia comunitária, para que a ordem possa verdadeiramente ter digamos, um referencial e possa dizer, ok, as coisas estão a correr de acordo com este referencial e, portanto, é boa prática, ou há desvios a este referencial, não é boa prática e a ordem tem que atuar. Há aqui um outro aspecto, e portanto este é um trabalho que estamos a fazer e que tem que urgentemente ser feito, e aliás o tema do próximo Conselho Nacional Farmacêutico é exatamente a importância da normalização na saúde. Porque nós temos que criar esta cultura na nossa ordem. Nós não podemos ter normas de 1990. Uma norma de 1990 mais vale não a termos. Numa profissão como a nossa, de atualização e desenvolvimento científico muito rápido. Se temos normas de 1990, não são de certeza normas que possam ser aplicadas hoje. E, portanto, esse é um papel que a ordem tem que rapidamente ganhar o terreno ou o tempo perdido. Há um outro aspecto importante, que é a figura do diretor técnico. As farmácias, e agora falo apenas das farmácias comunitárias, podia falar dos laboratórios ou da farmácia hospitalar ou mesmo da indústria farmacêutica. Em todo o circuito do medicamento e em todas as áreas de desempenho profissional, principalmente na prestação de cuidados, há direções que são colegas nossos que têm a obrigação de zelar pela boa prática e pela reunião de condições, e essas condições incluem a formação, a atualização. E é um aspecto sindical, é verdade, mas é também um aspecto da ordem, porque é também uma obrigação ética e deontológica o desenvolvimento e a atualização profissional. E, portanto, isto é uma obrigação de todos nós, e o estar inscrito na ordem também obriga à atualização profissional. Os diretores técnicos têm esta obrigação. E é importante que os diretores técnicos assumam o papel de diretores técnicos com todas as consequências que tem esse papel. E muitas vezes vão ter que ser o interface, que é um papel difícil, entre o proprietário, o empresário e os colegas, para garantir que há condições de boa prática e que as boas práticas estão estabelecidas. E sempre que não haja, que essas condições não estejam reunidas e que um diretor técnico quer exercer adequadamente a direção técnica e não lhe sejam dadas as condições para isso, deve reportar à ordem. É para isso que a ordem também serve. O sindicato tem uma componente fundamental de apoio jurídico. A ordem tem a outra parte do apoio jurídico, que é os aspectos relacionados com a ética e com a deontologia. E, portanto, um profissional que se sinta violentado nos seus deveres éticos e deontológicos deve reportar à ordem, e a ordem tem a obrigação, é para isso que também serve a cota,
de dar suporte jurídico nessa situação, como o sindicato dá suporte jurídico nas situações que têm a ver com as condições de desempenho laboral. E, portanto, este é um aspecto importante e é uma obrigação da Ordem. Não sei se fui claro, se confundi um bocadinho as coisas. Não, acho que foi claro. Há aqui um comentário da Inês Silva que vou passar para o Dr. Bruno também. E a doutora Inês Silva diz: acho que a questão que se coloca quando os farmacêuticos se queixam do valor da cota da ordem dos farmacêuticos é de não só ser, é de só ser mais elevada face a outras, não é. Aliás, não é só ser mais elevada face a outras ordens, mas infelizmente não estar ajustada ao vencimento que os farmacêuticos ganham atualmente. Voltamos ao princípio, não é? Parece uma pescadinha de rabo na boca, Dr. Bruno. Tudo isto é um bocadinho isso. Cá está, é um problema que se calhar é sindical, porque cá está, temos de lutar para ter ordenados melhores e não só consoante aquilo que é as nossas cotas, mas principalmente consoante aquilo que é a nossa expertise e a responsabilidade que temos no nosso dia-a-dia. É óbvio. Agora, também é muito importante aqui uma coisa, e é uma das principais mensagens que quero passar também com esta sessão. Nós temos de nos unir pelo bem comum, pelo bem geral, porque só assim é que nós vamos conseguir chegar ao bem individual de cada um de nós. Porque é necessário nós olharmos para estas instituições, estas associações, como locais onde nos temos de juntar, onde temos de nos agregar para que a profissão farmacêutica consiga evoluir e ser valorizada. Porque só através do bem comum e ter estas instituições mais fortes é que os nossos direitos individuais, aquela valorização individual que nós queremos, é que eventualmente iremos conseguir. Seja pela defesa dos nossos direitos, seja pela luta de um desenvolvimento na direção que nós queremos. É necessário, não é, estas instituições não podem existir só, e é como o Henrique estava a dizer, não podem existir só quando está a chover, tem de existir todos os dias, porque vai haver colegas que vão precisar no dia de sol para um, mas para o outro está a chover imenso. E, portanto, é necessário que sejam fortes todos os dias, é necessário que nós tenhamos essa consciência, que efetivamente temos de nos juntar e agregar pelo bem comum, porque só através desse bem comum é que vamos chegar a um bem individual. E aqui está, só através disso é que vamos ter uma valorização daquilo que são os nossos ordenados, as nossas remunerações, um pagamento pelos serviços efetivamente prestados, porque se discutirmos aqui serviços farmacêuticos, são serviços farmacêuticos ou são serviços da farmácia? São prestados pelo farmacêutico ou são prestados pela farmácia? E depois também tem de haver aqui, obviamente, se são serviços farmacêuticos, tem de se repercutir no farmacêutico. Não se vai fazer um serviço farmacêutico para o bem da farmácia somente e o farmacêutico fica a ver navios. Perdão em português. Mas é esta ideia que nós temos de incutir e é a minha função, é a função do Henrique, é a função do professor Hélder também, é de passar esta mensagem, tentar chegar ao maior número possível de colegas para se juntarem e através disto conseguirmos mais e melhor para todos, individualmente. Doutor Henrique, tenho aqui uma questão da Filipa Bizarro que diz: Doutor Henrique, é mesmo para si diretamente, Doutor Henrique, como poderemos concretizar a inscrição no sindicato? Há já vários anos tentei fazê-lo, tendo inclusive entrado em contacto convosco no Porto, mas não obtive qualquer resposta. Portanto, fica aqui alguém que tentou e não conseguiu. Queres explicar como é que se faz? Que é importante, não é? O som, Henrique, o som. Estás sem som. Hoje em dia, já há algum tempo, é fácil. Apesar de nós só termos o secretariado da parte da manhã, mas a inscrição pode ser efetuada no site. Indo ao site do sindicato, vai à aba de sócios, tem lá ficha de inscrição e isso, e em função dos dados que lá está, o nosso secretariado, mais tardar no dia seguinte, contacta para efetivar a inscrição. Portanto, não é por aí. Se alguma coisa falhou, e obviamente estamos sujeitos a que eventualmente às vezes essas coisas aconteçam, mas normalmente não tem havido problemas e todos os dias
as coisas têm estado a funcionar normalmente. Portanto, se é fácil, é ir ao site e através da ficha de inscrição que lá está, depois são contactados. Ok. E eu tenho um pedido do Dr. Luís Furtado, penso eu, para falar diretamente. Levantou a mão. Eu não sei se temos essa possibilidade aqui. Dr. Luís Furtado, vou-lhe dar a palavra, caso queira falar. Sim, sim. Olá, boa noite. Não sei se... Estamos a ouvir. Boa noite a todos. Saudar aqui também a iniciativa da PFPC com este tema bastante interessante. A minha pergunta, para ser rápido, para não me alongar muito, é aqui para o Sr. Bastonário, que tem a ver com a questão das cotas, principalmente agora nesta nova fase que estamos a viver de novos desafios profissionais para os farmacêuticos e novas áreas emergentes. Porque falamos das cotas, tradicionalmente, para as áreas mais tradicionais, digamos assim. Dr. Luís Furtado, pedia-lhe outra vez para repetir essa parte final que deixámos de ouvir. Ok. Estão-me a ouvir? Sim? Sim. Não, a minha questão tem a ver com a questão agora das áreas emergentes na área da farmacêuticos. E já que as cotas que nós tradicionalmente estão associadas às profissões tradicionais, na área hospitalar, área comunitária, análises clínicas, etc. Como é que a Ordem vê, ou que mecanismos é que poderão haver para uma cobrança de cotas para profissões que não estão, de certa forma, regulamentadas, não é? Porque não, há certos casos em que, para exercer a profissão como farmacêutico, supostamente não é preciso pagar cotas, não é? E aqui estamos, digamos, está-se a usar um título profissional que, teoricamente, só pode ser usado para quem tem as cotas regularizadas na Ordem, mas, no fundo, há profissões que, na prática, não necessitam disto. Então, era aqui saber essa este tema. Marina, posso? Pode. Essa pergunta é muito interessante e tem a ver com a Ordem ser útil. E nós estamos a fazer um esforço de aproximação aos colegas que exercem em áreas que são áreas farmacêuticas, embora a lei não diga explicitamente que se eles não estiverem inscritos na Ordem não podem exercer. E esse é o aspecto importante. Não é o pagar cota é por estar inscrito na Ordem. E, portanto, o que nós queremos é que esses colegas estejam dentro da Ordem. E por isso também é onde pagar cota. Mas o que nós queremos é que eles estejam dentro da Ordem. Nós criamos grupos de interesse que estão a ter uma adesão muito interessante dos colegas que não estavam inscritos na Ordem. Nós temos um grupo de interesse em ensaios clínicos, um em medicina farmacêutica e um mais recente em avaliação de tecnologias da saúde, que são tudo áreas onde os colegas podem exercer ou exercem sem serem farmacêuticos. E, portanto, não precisam de ser farmacêuticos para exercer. E o que está a acontecer é que os colegas o que sentiam era que a Ordem não era o espaço deles, não tinha espaço para eles, não lhes dedicava a atenção necessária. E, portanto, o que estamos a fazer é a criar espaço dentro da Ordem para essas áreas poderem entrar também dentro da Ordem e as pessoas se sentirem bem dentro da Ordem como farmacêuticos. É uma maneira, é assim que deve ser. Quer dizer, nós não devemos obrigar as pessoas a estarem na Ordem contra a vontade ou achando que não ganham nada com isso, a não ser nas áreas onde a lei claramente diz que nessa situação não se pode exercer se não tiver o título de farmacêutico. Mas em muitas das áreas que são áreas, eu não diria emergentes, porque elas já não são assim tão jovens como isso tudo, mas áreas que não estavam tão reconhecidas dentro da Ordem e que faziam com que os colegas não se sentissem naturalmente o apelo para se inscreverem na Ordem. E acho que isso está a mudar neste momento. Deixem-me só dizer, já agora dar aqui uma informação que acho que é relevante. O que diz o regulamento é que cada vez que se quer alterar
o valor da cota, deve haver um estudo de impacto. Isso é obrigação, é uma responsabilidade da instituição não pôr os interesses do Estado, porque é um aspecto interessante. As cotas, uma vez pagas, não são, digamos, recursos do Estado. É por isso que a Ordem tem cá inspeções da Inspeção-Geral de Finanças, do Tribunal de Contas, etc. Portanto, as cotas pagas são dinheiro do Estado que tem que ser gerido de acordo com as regras da administração pública e gastas de acordo com as regras da contratação pública. Este é um aspecto importante. E, portanto, o que diz o regulamento é, se quisermos discutir alterações de cota, tem que haver sempre um estudo de impacto. E, portanto, em qualquer momento a gente pode discutir isto. Tem é que estudar o impacto de uma decisão dessas. No entanto, a isenção de pagamento em algumas situações não está dentro do regulamento das cotas e taxas, está dentro de um outro regulamento que agora não me lembro o nome. Mas, basicamente, o que nós vamos propor em reunião da Direção Nacional é que haja uma isenção de pagamento de cotas durante o período de paternidade, isto é, paternidade e maternidade. Portanto, durante a gravidez e o período de maternidade ou paternidade, que não haja, que os colegas durante esse período não fiquem isentos de pagamento de cota. Portanto, é uma maneira de ajudar em determinada fase da vida pessoal, digamos, através da isenção de pagamento de cota, essa parte em que a pessoa também não está a exercer nesse momento, não é? Porque está dedicada à maternidade ou à paternidade. Portanto, é mais digamos, uma ajuda relativamente a isto. Gostava de sublinhar um outro aspecto, porque é importante também termos a noção das coisas boas. Nós temos um seguro de responsabilidade civil profissional, incluído na nossa cota. E é um valor de 100 mil euros Isso significa o quê? por episódio. Isto é, se eu tiver um azar durante o meu exercício profissional, eu tenho um seguro de responsabilidade profissional incluído na minha cota de 100 mil euros. Há outras ordens que não têm este seguro e há outras ordens, como a dos médicos, por exemplo, em que o seguro não é de 100 mil euros, é de 30 mil euros. E, portanto, é importante também termos a noção das vantagens, de algumas das vantagens que nos dá a cota que pagamos para a ordem. Tenho aqui uma pergunta da doutora Filipa Bizarro, que é para o doutor Henrique e para o professor Hélder também. Ela diz, doutor Henrique, como poderemos concretizar a inscrição no sindicato? Não é, peço desculpa, não era esta. Elas são tantas. Já são. Essa já foi, é aqui. É esta, é da doutora Isabel Sanches, assim é que é. Doutor Henrique, por que razão existem tão poucos farmacêuticos comunitários sindicalizados? Por que razão a tabela salarial da DT anterior não é atualizada? Esta é para si. E para o professor Hélder, a pergunta é, por que razão não existe ainda a obrigatoriedade da especialidade em farmácia comunitária de ser condição essencial para o exercício da DT? Começamos pelo doutor Henrique, depois vamos para o professor Hélder. Isso tem a ver muito com, enfim, com aquilo que eu dizia no início. Os farmacêuticos não são propriamente muito unidos e não têm esta perspectiva de que, efetivamente, só tendo uma instituição forte e que exista, é que ela estará lá quando nós precisamos. E como o farmacêutico comunitário vive enfim, a farmácia comunitária são empresas pequenas, não é? Ou a maior parte delas são um bocado mais pequenas, são um bocado mais familiares, e o ser ou não ser sindicalizado, às vezes também pela própria entidade patronal, é vista com bons olhos ou com maus olhos. A tendência tem sido, ao longo do tempo, efetivamente, tendencialmente as pessoas não se inscreverem.
O que quer dizer que isto tem que ser contrabalançado com uma ação por parte do sindicato muito forte em termos de informação, quer junto, enfim, dos nossos colegas que estão a sair da faculdade, quer enfim, daqueles que já estão a exercer, de modo a que eles percebam as vantagens efetivas de ser sindicalizado e percebam que realmente só com estas instituições fortes é que depois conseguiremos traduzir isso em benefícios próprios. É um pouco o que o Bruno há bocado dizia, não é? Precisamos de ver um bocadinho para além aqui da espuma dos dias. E, efetivamente, na farmácia comunitária, pelo tipo de empresas em que são, às vezes essa visão não é tão fácil de ter. Mas nós temos efetivamente que passar para além dessa visão tão limitada, porque, como dizia o Sr. Bastonário, enquanto nós não percebermos que ou agimos como um todo e que os 18 mil farmacêuticos, nas suas diferentes áreas, se unem e se transformam as suas instituições em instituições eficazes que depois conseguem efetivamente ter influência, quer junto das associações patronais, como a ANF, ou junto do próprio Estado, como o Ministério da Saúde, se nós não criarmos instituições que tenham capacidade, efetivamente, de conseguir influenciar, nós vamos andar sempre aqui a queixar-nos de não sermos eficazes, de termos pouco, não conseguimos. Pronto. Parte de conseguir isso é, obviamente, das instituições. Nós que estamos nos corpos gerentes das instituições, nos corpos sociais das instituições, temos que saber agir e ser eficazes nessa ação. Portanto, parte está, obviamente, nas nossas mãos, mas temos também que sensibilizar e temos que conseguir que os colegas nos seus locais de trabalho percebam que ou fazem um bocadinho também a parte deles e viabilizam a construção dessas instituições, ou então isso não vai acontecer. No caso do sindicato, é efetivamente fundamental, porque, ao contrário da ordem, a inscrição é perfeitamente facultativa. E, obviamente, quando as pessoas se veem, enfim, com salários que não são aqueles que nós desejávamos, e depois têm algumas obrigações que não podem fugir, nomeadamente a cota da ordem, obviamente que tendencialmente às vezes vão protelando, não é? E se não tem uma necessidade imediata e a vida vai correndo, quando se dá por ela, passaram uns largos anos e continuamos sem nos inscrever no sindicato. E, portanto, obviamente que ao longo dos anos isso foi um dos fatores que fez com que a farmácia comunitária se fosse um bocadinho desapegando de se inscrever no sindicato. E obviamente, pronto, isso é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque se um sindicato não tem força, não consegue alterar aquilo que está mal nos contratos coletivos de trabalho, nas condições de trabalho das pessoas. Se não consegue alterar, torna-se irrelevante. Se torna irrelevante, lá estamos aqui num ciclo que é difícil de quebrar. Mas é preciso dar esta noção. Professor Hélder, tem essa pergunta e também relativamente... Sim, em relação àquilo que o senhor falou sobre a questão da licença de e estou a dizer isto porque estamos mesmo no final do programa e convém também deixar isto aqui vincado. Há uma das pessoas presentes que diz, que eu não tenho aqui o nome agora, a Manuela Jesus, diz, então até aqui, de acordo com o que disse o professor Hélder, a licença de parentalidade é considerada ausência para o colégio, mas pagam-se cotas. Paradoxal. Portanto, ficou aqui o comentário. Não é paradoxal porque, quer dizer, a pessoa, independentemente de estar de férias ou por outra razão qualquer, não deixa de ser farmacêutico e, portanto, por definição, inscrito na ordem. O que estamos a fazer é agora a criar uma situação em que, numa situação de parentalidade, e é o regulamento de admissão, e já agora é importante, todos os regulamentos da ordem estão neste momento a ser alterados para os conformar à nova lei. Sim.
que se aplica ao novo Estatuto da Ordem, que resulta da lei da alteração da Lei das Ordens, o que se pretende é que durante este tempo a pessoa fica aliviado, digamos assim, do pagamento da cota, mas o ficar aliviado do pagamento da cota não lhe tira o título de farmacêutico. Atenção, não há suspensão da carteira profissional, é a suspensão de pagamento por razões de parentalidade, e é isso que está proposto no novo regulamento de admissão. Relativamente à direção técnica e à exigência de especialidade para a direção técnica, nós hoje estamos cheios aqui de feedbacks de pescadinhas de rabo na boca, que é, primeiro, nós não temos número suficiente de especialistas para poder, de um momento para o outro, decidir que a direção técnica tem que ser exercida por especialistas. O número de especialistas, nós temos 11.000 colegas a exercer na farmácia comunitária e temos cerca de 900 especialistas, tendo em conta que nós temos quase 3.000 farmácias e cada farmácia precisa, obviamente, pelo menos um diretor técnico, não é? E, portanto, há aqui uma desproporção para o caso de se tomar essa decisão. Um outro assunto que é importante ter em consideração, e agora com a nova legislação, toda a legislação foi para retirar barreiras de acesso às profissões, e às profissões é também às especialidades, às especificidades dentro da profissão, etc. E estar sem uma justificação técnica sólida a dizer, a partir de agora vamos criar uma barreira que é, para ser diretor técnico não basta ser farmacêutico, tem que ser especialista, é visto como uma criação de uma barreira de acesso a um papel profissional. E, portanto, a existência do título de especialidade tem que ser ligada a situações específicas do exercício profissional onde se demonstre claramente que o ser especialista faz a diferença relativamente a ser generalista. Nós temos agora um exemplo que estamos a desenvolver a competência em oncologia e a diferenciar colegas, quer na farmácia comunitária, quer na farmácia hospitalar, para terem um conhecimento específico diferenciado, aprofundado na área da oncologia relativamente a um colega generalista. E nessa situação, e prevendo o futuro, no futuro nós poderemos ter papéis de acompanhamento de doentes oncológicos que apenas faça sentido serem desempenhados por colegas com essa diferenciação específica e com justificação técnico-científica para isso. Portanto, é por aí que nós temos que ir e não podemos mais, do ponto de vista, digamos, de decreto, dizer a partir de hoje só os colegas com este título é que podem desempenhar determinado papel, se não houver uma justificação técnico-científica sólida para que nem todos possam ter acesso àquele desempenho. E esta é a nova, está na lei, quer dizer, é a nova lei das ordens todas, não é só da nossa, mas que está na lei, que a nossa também tem que cumprir com este novo princípio, que é só se pode criar uma barreira de acesso a determinado papel desde que técnica e cientificamente justificado. Professor, uma última questão, e peço-lhe que seja muito rápido mesmo para terminarmos, mas esta questão já me vinha de antes de começarmos o debate, e a Maria Bernardo trouxe-a aqui outra vez, que tem a ver com os medicamentos de uso veterinário e com o facto de facto, os farmacêuticos estarem completamente esquecidos e estarem a ser substituídos por médicos veterinários. O que é que se passa? E isto muito rápido, é a última questão. Eu sei que há imensas questões que não foram respondidas, mas não podíamos falar com todos. Basicamente, já agora, e os colegas podem me ajudar nisto se faltar alguma informação, mas basicamente a legislação desde 2007 que foi mudando relativamente aos medicamentos de uso veterinário e ao circuito dos medicamentos de uso veterinário. E, portanto, há um conjunto de regras. Os medicamentos de uso veterinário deixaram de ser
da tutela do Ministério da Saúde passaram para a tutela do Ministério da Agricultura e o circuito dos medicamentos veterinários transformou-se e foi-se afastando do circuito dos medicamentos dos humanos. E, portanto, o que nós temos hoje resulta da legislação, não é apenas a legislação nacional, também da legislação europeia, mas na legislação nacional isso está acentuado, em que é possível haver um circuito paralelo veterinário para os medicamentos de uso veterinário, que não é aceitável, não é possível, seria ilegal no circuito de medicamentos de uso humano, e, portanto, leva a esta... Pois, o que a Maria Bernardo questiona é como é que o prescritor pode ser o diretor técnico. Pois, resulta da legislação do Ministério da Agricultura, que leva a esta situação na lei que se aplica ao circuito dos medicamentos veterinários. Uhum. E que teve a oposição da Ordem dos Farmacêuticos, já agora. Estaríamos aqui, o Dr. Bruno bem disse que estaríamos aqui, podíamos estar aqui até à meia-noite e poderíamos estar. É impossível, portanto, Dr. Bruno, deixo-lhe a última questão para si, que é, já se arrependeu de ter organizado este debate ou não? Eu acho que é fundamental termos este tipo de discussões. É fundamental termos este tipo de discussões aqui, é fundamental termos este tipo de discussões entre colegas, é fundamental que isto seja discutido na academia o mais cedo possível também, para que os estudantes do mestrado integrado também tenham consciência da existência das associações e qual é que é o papel delas. E os temas que aqui discutimos também, muitos deles, são temas muito fundamentais e alguns deles são mesmo estruturantes da nossa profissão, e por isso mesmo acho que é uma discussão que tende a acontecer e tende a acontecer com maior frequência, porque só assim é que nós efetivamente vamos entender que temos de nos juntar. Temos de nos juntar pelo bem individual, que começa pelo bem de todos. Portanto, temos de nos juntar pelo bem maior para chegar ao individual, como eu disse ainda há pouco. Obviamente, como a Marina disse, não conseguimos responder aqui às perguntas todas. Eu vi aqui imensas, muito gostaríamos de conseguir responder. É assim, no que disser respeito à PFPC, estejam à vontade para nos enviar as vossas questões. Tentaremos responder àquelas que possível. Claro. Se os nossos convidados tiverem disponibilidade, também poderei remeter-lhes algumas das que vocês nos... Mais diretamente. Sim, para que sintam que efetivamente conseguimos chegar às vossas dúvidas, porque o que queremos com isto é exatamente isso, é que saiam daqui informados e conscientes da necessidade de termos uma profissão forte, que isso requer que as instituições existentes sejam fortes, unidas e coesas, para que assim consigamos uma maior valorização da nossa profissão e um maior desenvolvimento. Muito obrigado, Dr. Bruno, muito obrigado, Dr. Henrique Reguengo, muito obrigada, professor Hélder Mota Filipe, foi um gosto estar com vocês, aprendi imenso e soube imensas coisas que não sabia, o que para mim também, que estou deste lado, do lado da comunicação, também é muito bom. Boa noite a todos e felicidades para todos, e já sabem, ficou aqui a ideia de se inscreverem no sindicato, de se inscreverem na associação, na ordem também é preciso, porque alguns, pelos vistos, não estão inscritos, e também aqueles que não estão para aderirem à ordem. Muito obrigada, muito boa noite e muito gosto de estar com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.